galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmi com vocês para mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre Present Perfect Continuous. Ok, esse presente perfeito continuous é um tempo verbal usado para expressar uma ação que começou no passado e continua até o presente, ok? Vou dar exemplos para isso ficar mais claro. Como é que é a formação desse tempo verbal? Olha só, eu preciso ter o sujeito, preciso do verbo to have, preciso do particípio passado do verbo to be, que é been, e o verbo principal no gerúndio, tá? Aí eu tenho, então, a formação desse tempo verbal, ok? Olha só o exemplo aqui, ó. Sujeito, I, o verbo have, o particípio do verbo to be, que é been, mais o verbo principal, que é o verbo wait, no gerúndio, tá? Então ficou, I have been waiting for 4 hours. Essa frase quer dizer o quê? Eu estou esperando por 4 horas. Ou seja, a ação de começar a esperar começou há 4 horas atrás e ainda continua, ela não terminou, tá? Essa ação continua, ou seja, essa pessoa que está dizendo isso, ela continua esperando. Ela está até agora, no momento que ela fala, ela continua esperando então, tá? Ó, I have been waiting for 4 hours. Então, ela chegou na casa de uma pessoa, foi visitar a pessoa, e está lá esperando por 4 horas. Então, ela continua. Até agora, ela está esperando. A pessoa ainda não chegou e ela continua esperando, ok? Então, é assim que se usa esse tempo verbal, ok? Então, vamos aqui a mais um exemplo, galera. She has been working for that company for 5 years. She has been working for that company for 5 years. Olha só, eu tenho um sujeito, o verbo é o verbo have. Só que aqui eu coloquei esse exemplo para vocês perceberem que se você usar a terceira pessoa, ele vai ser flexionado, tá? Nas outras pessoas vai ser o have mesmo. Mas se for a terceira pessoa do singular, presente indicativo, ele é flexionado, tá? Então, ele de have, ele passa para has, ok? O been continua. Então ficou, she has been working, o verbo work, no gerúndio, tá? ing, for that company for 5 years. Ou seja, ela está trabalhando para aquela empresa por 5 anos. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa fala isso, ela quer dizer que ela ainda está trabalhando, tá? Ela começou há 5 anos atrás e ainda continua hoje trabalhando. Então, esse tempo verbal, ele passa essa ideia. Então, a ação de trabalhar nessa empresa começou há 5 anos atrás e continua até hoje. Ok? Vamos para mais alguns exemplos para encerrar a nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá. Ok, galera. Então, continuando, mais um exemplo aqui. Olha só. They have been studying English for 10 years. They have been studying English for 10 years. Quer dizer o quê? Eles estão estudando inglês há 10 anos, tá? Então, a ação de começar a estudar inglês aconteceu há 10 anos atrás e continua até hoje, no presente. Então, hoje ainda eles estudam inglês, ok? Muito bem. Então, agora vamos ver a frase, esse tempo verbal na negativa. O que você faz? Só acrescentar a partícula not depois do verbo have, tá? Então ficou, ó, they have not. Se você quiser contrair, você vai dizer they haven't, tá? They have not ou they haven't. Ou um ou outro, tá? Forma normal, forma contraída. Então, they have not been studying English for 10 years. Então, eles não estão estudando inglês há 10 anos. Tá? Então a negativa vem depois do verbo have, ok? E a interrogativa, como é que seria? Simplesmente você coloca, ó, sujeito começa a frase, né? Na pergunta, o verbo inicia a frase. Então, começa aqui com o verbo. Coloca esse verbo à frente. Então ficou, ó, have they been studying English for 10 years? Pronto, é isso aí. Então, essa é a pergunta, ok? Beleza, galera. Então, essa foi a aula de hoje. Eu sugiro que vocês chequem aqui nesse cantinho, que eu vou colocar o link das minhas aulas anteriores para você ter um embasamento para essa aula.
Por exemplo, Present Perfect é importante que você veja antes de ver essa aula, tá? Present Continuous também, vou colocar aqui, para vocês terem uma ideia do gerúndio, tá? Então, procure nesse cantinho, uma bolinha que vai ter no cantinho, lá vai ser o link. Clica lá, vai aparecer o link de outras aulas que eu já dei, que é importante que vocês vejam também, ok? Valeu, galera. Então, ó, se gostaram, não esqueçam, né? Se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e compartilhe o vídeo, tá bom? Compartilhe com os amigos. E não esqueçam, eu tenho Instagram. My Instagram is TeacherDalmy. Siga lá, ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow. Bye!